Boa noite, Paraná, boa noite, Londrina, boa noite, Curitiba, boa noite, Brasil. Bem, boa noite, pessoas cis, pessoas trans, pessoas que não se encaixam dentro do sistema binário entre homens e mulheres. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que vai trazer um recorte maravilhoso também dentro das nossas lives sobre visibilidade trans. A gente vai levando também um pouquinho da pluralidade de pessoas trans. Nós estamos no mês de janeiro, Janeiro Lilás, mês da visibilidade trans. E eu acho que a gente tem que contemplar todas as nossas pluralidades, todos os nossos corpos performáticos, todas as nossas performances. E hoje eu vou falar com uma pessoa que vai desconstruir muita coisa. E aí eu sei que tem muitas pessoas que vão ficar nervosas, porque é uma pauta que as pessoas também, né, tentam entender e não entendem, daí, né? Então hoje a gente vai falar com o Ursi. E aí? Oi, oi, tudo bem? Tudo ótima! E você? Menina, tô tranquila. Nossa, tô animada, hein? Passei o dia inteiro pensando nessa nossa live. Sério, que bom, amei. Ó, a gente está com a nossa série de lives falando sobre o projeto Eu Sou. E dentro Eu Uhum, Sou, eu gostaria que você falasse quem é você dentro dessa sua construção, né? uhum. E depois a gente vai chegar nas bandeirinhas que estão atrás da gente, eu estou atrás de você, e aí a gente vai explicar para o pessoal que está assistindo. As nossas lives elas estão sendo compartilhadas em grupos de direitos humanos, em grupo de mulheres, em grupos de LGBTs, grupo trans, grupo de pessoas não trans. Então, por favor. Ok, cá estamos. Primeiramente, eu queria dizer que fico muito agradecida pelo convite. É muito bacana quando a gente lembra de fazer esse recorte de pessoas não binárias também, quando a gente fala de pessoas trans. Então, em primeiro ponto, eu acho que é só agradecer a esse espaço que está sendo possibilitado aqui pela Renata por esse projeto Eu Sou, que é um projeto fantástico. Independente de falar de pessoas não binárias, de falar de pessoas transbinárias, como alguns dizem, é um projeto fantástico porque dá voz às pessoas trans, sabe? E aí eu fico até um pouco emocionada de imaginar que fui convidada para poder falar um pouco sobre a minha vivência, sobre esse recorte, como a Renata falou, e fico absolutamente lisonjeada também. A gente, sempre que pode, tenta trazer um pouco dessa luta das pessoas não binárias. Então eu vou me apresentar para a gente começar. Meu nome é Úrsula Boreal Lopes Breviglieri, ou Ursi Lopes Breviglieri. Eu sou graduanda em Ciências Sociais, estou no último ano de Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina. Sou professora no cursinho popular Cursinho do Vista Bela. Sou colaboradora do Laboratório de Estudos sobre Religiões e Religiosidades lá da UEL. E tenho feito pesquisas e tentado desenvolver de alguma forma um ativismo que contemple as pessoas não binárias. Pessoa não binária que sou, me identificando como mulher trans não binária. E aí, no meio disso, talvez algumas pessoas já fiquem um pouco confusas, como assim mulher trans não binária? Mas eu acho que hoje a gente pode estar aqui para desconstruir um pouco essa visão binarizada mesmo que as pessoas tentam ter às vezes quando você fala de não binário, sabe? Então, bem, eu tenho desenvolvido minhas pesquisas também sobre transgeneridade e religiões e tal. Tenho tentado também contemplar bem, alguma luta assim prática minha ultimamente fazendo algumas palestras, produzi por nos meses passados, em outubro e novembro, 2 edições de um curso de introdução à não binaridade e o direito à identidade. Então, assim, tenho tentado me colocar também nesse espaço do transativismo de alguma forma. É, a minha maneira também, porque a gente vai tentando construir enquanto a gente vê as brechas nesse sistema, que a gente sabe que muitas vezes é complicado e que, sem dúvida, tenta nos limitar demais, tenta limitar demais as nossas existências. Bem, na verdade, eu fico até assim pensando o que eu falaria de mim, assim, sabe? E eu Não, acho sabe por quê? que.
É que assim, eu acho que a tua participação é muito importante, porque eu vejo, às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, porque eu sou trans não binário, tem espaço de fala. Daí quando você vai atrás, você quase não acha. De Uhum. tão invisível, ou talvez é falha nossa, que a gente não inclui, de repente a gente está excluindo da não binariedade, e no meu ponto de vista, eu estou aqui com 38 anos, e me cabe dar espaços de falas para qualquer outras expressões ou qualquer outras identidades. E por mais que eu venha focado na pauta da travestilidade, eu acho que a gente tem que contemplar. E aí eu vejo que é um assunto assim que gera muito polêmica, né, Ursi? Com certeza. Até nos meios trans, essa é uma questão, né? Principalmente, acho que o meio trans, né? Verdade. Num meio que a Ó, gente tá, tá Brenda sempre. Munique, maravilhosa! Ai, obrigada, Brenda. Beijo. Beijo, amor. Ela tá aqui do lado, tô fingindo que não tá. Oi, gente. Que delícia, que Me massa. ajudando. Deixa eu só perguntar para você. Diga. Quando que você começou a se identificar como trans e aí, de repente, não é bem isso, eu sou uma não binária. Como que foi essa relação com o espelho, até chegar a essa não binariedade? Foi. Os meus processos. Na verdade, eu sou muito nova, sabe? Eu, às vezes, acho que sou lido um pouco quanto um pouco mais velha, mas na verdade fiz meus 20 anos há pouco tempo, sabe? Então, assim, só para situar a gente nesse espaço temporal, eu entrei direto do colégio na faculdade. E desde o colégio eu tinha meus questionamentos sobre essas questões e tal. E, tipo, terceiro ano foi. Algumas coisas me apareceram de maneira muito presente, sabe? E aí, pô, primeiro ano da faculdade foi incrível. E aí é muito bacana pensar esse momento como. hum, eu vou ser bem sincero, Renata. Tipo, para mim foi uma coisa assim, quando eu conheci o conceito da não binaridade, pareceu que muita coisa que na minha cabeça não fazia o menor sentido, sabe? Fez sentido, assim, até eu brinco assim que a minha primeira fala assim do meu insight de perceber assim, de dizer isso, meu Deus, isso faz sentido. Eu falei, tipo, até xinguei, caramba, eu sou isso, é isso que eu tô lendo aqui. Faz muito sentido, faz sentido aquele sentimento, aquele não encaixe que muitas vezes não existiu e perdurou por muito tempo, assim, na vivência antes de perceber isso. E aí, tipo assim, é claro que não é só esse momento, eu vinha dizendo, desde o ensino médio tinha muito questionamento nessa direção, sabe? Só que, de alguma forma, ainda assim, não tinha digamos, sim, não me sentia necessariamente uma pessoa cisgênera. Isso era certo, mas a transgeneridade como ser uma mulher trans, talvez, não me parecia contemplar-me totalmente, sabe? Depois de eu ter me entendido como uma pessoa não binária, eu pude também me entender melhor, e hoje eu digo que eu sou uma mulher trans não binária, mas isso faz parte de um processo posterior. A minha primeira percepção foi de poder dizer assim, caramba, eu não sou esse gênero que me designaram e que me atribuíram e que disseram que necessariamente eu tinha que ser por tantos anos da minha vida, sabe? E encontrar isso num conceito, numa forma que mesmo muitas pessoas não conhecem assim, mas que quando eu conheci foi uma coisa incrível. E aí eu comecei a pesquisar sobre. Comecei a pesquisar, e quanto mais eu lia, quanto mais eu pesquisava, quanto mais eu conhecia gente, conhecer gente é muito importante. Eu percebi que não tinha como, não tinha nem como, talvez, como eu tentei em um primeiro momento esconder, talvez, e que não tinha como ser diferente disso, porque aquela era eu, e que o nome que eu preferia não era o nome que tinham me atribuído enquanto milhão, enquanto um homem, que, que eu estava, de alguma forma, livre para ser quem eu era, pelas primeiras vezes assim na minha vida, digamos, e explorar isso, sabe? E conhecer espaços e de alguma forma buscar esses espaços e tentar encontrar outras pessoas que também
entendessem isso, sabe? E aí tem uma coisa muito interessante que a gente, assim que eu assumo isso, assim que eu falo, ok, então não dá para negar. Úrsula é uma pessoa trans, sou uma pessoa não binária, não necessariamente uma pessoa trans numa lógica binária. E, e aí eu pensei, ok, então onde estão essas outras pessoas? Porque se isso faz sentido para mim e tem feito sentido e visto que faz para tantas outras pessoas, onde estão essas pessoas, digamos, na cidade que eu vivo, Londrina? E aí, Cairu e eu, a gente brinca aqui, tipo assim, pô, eu saí, tipo, falando, assim, procurando gente, qualquer sinal de alguém que se dá como não binário ou qualquer coisa assim na faculdade ou nas comunidades no Face e tal, a gente já falava, opa, vem cá, opa, Londrina, não sei o que, a gente rede de contatos, e a gente foi juntando gente, e aí isso eu acho que fortaleceu muito a minha percepção de mim também, porque foi conseguir ver que existiam outras pessoas que, de muitas formas e de formas diversas, como se também para elas fazia sentido uma perspectiva de não binaridade. E para muitas delas, inclusive como eu, fazia sentido como se fosse isso desde sempre, desde criança, desde de que a gente se entende como gente. Só faltava um nome para a gente falar que a gente era aquilo. E encontrar esse nome é muito importante. E mais que encontrar esse nome, encontrar pessoas que compartilham desse nome, que transforma essa narrativa num negócio que não é só individual, mas não é absolutamente individual. Ela passa por um contexto individual, mas é absolutamente coletiva. É uma construção de um corpo coletivo. Há um corpo político que se cruza nos outros corpos para se entender. E isso é muito bacana, sabe? Tipo, eu não conseguiria falar do meu processo sem isso, sem pensar de como a gente se encontra, a gente se vê nas outras pessoas, sabe? Eu conheci algumas pessoas que traziam nas suas falas as narrativas não binárias, e eram pessoas, assim, extremamente inteligentes, que sabiam traduzir e expressar, eram pessoas muito bem desenvolvidas. Eu vou pegar o caso da Lírio, né, que eu acho fantástica, Lírio Negro, que está lá no Nordeste. Aí tem Gabriel, que faz psicologia na Tuiuti. Aí às vezes é Gabriel, às vezes é Gabriele, né, e ele fica permeando nesse universo, e eu vou dizer para você que para gente, assim, para mim, é complexo muitas vezes, e todo dia, você, Renata, eu não posso, eu tenho que me desconstruir todo dia. Eu acho que como ser humano eu tenho que aprender, e qualquer outra identidade que surgir dentro desse guarda-chuva não me compete julgar, né? Eu acho que, assim como a minha luta trans, assim como a minha luta travesti na América Latina, eu julgo como uma luta verdadeira. Eu acho que a luta das pessoas trans também não binárias também, embora parece muito complexo, parece que ela vai contra tudo aquilo que às vezes o movimento trans prega, que eu acho que na verdade que a gente prega o respeito, então vale conta toda essa questão. E dentro da pauta trans, da bandeira trans, eu acho que muitas vezes as pessoas não pararam para pensar, né, que existia o branco, né? Maria Clara, a Juliana também já passou dando boa noite, a Juliana lá de Goiânia, o azul, que é dos homens trans, o rosa, que é das mulheres trans, e o branco, que são das pessoas não binárias. E também são das pessoas intersexuais que, em algum momento, vão passar pela questão da transexualidade e vão construir, ao longo do trajeto, as suas identidades, assim, né? Então, eu acho que talvez a pauta ela chegou na gente e a gente não estava preparada. Do mesmo jeito que eu acho que a pauta trans não está preparada para as trans lésbicas, que por mais que as pessoas são trans, elas gostam de mulheres, aí a pessoa, mas por quê? Se ela transicionou, como é que ela vai gostar de mulher? Então, por que não ficou homem? Então, eu acho que nós, como mulher trans, eu acho que nós, com um pouco de protagonismo, acho que cabe a gente simplesmente entender que existe um respeito. E eu vejo que muitas das meninas trans e das mulheres trans, elas não entendem a pauta não binária, né? Talvez elas não olharam para o branco, talvez elas só ficaram no rosa, e a gente vê que o azul começou a avançar nos últimos 10 anos, então eu acho que é uma coisa muito grande, uma falha muito grande do nosso movimento trans e travesti, que a gente tem que pensar agora em dar visibilidade para as outras cores da nossa bandeira,
E aí eu comecei a ver nesses últimos anos, foram surgindo pessoas trans, não, se identificando como trans, e aí, não, mas eu sou trans não binária, e de repente já surgiu uma bandeira, e aí eu gostaria que você me explicasse também o sinônimo da bandeira, o que representa a bandeira não binária, porque eu acho que as pessoas precisam entender, mas antes de mais nada, as pessoas têm que entender que existe o respeito, né? E o que a pessoa vai ser, ou do que ela vai gostar, não me cabe a mim, não cabe a Úrsula, né? E não cabe a ninguém, a outra pessoa. Somos únicas e as nossas identidades pertencem a nós, né, Úrsula? Uhum. A gente percebe muito que, tipo, a sociedade tenta nos tirar essa autonomia da gente ser quem a gente é, assim. A gente fala, nós somos uma determinada coisa. Ela fala, não, a gente te incumbiu por conta de genital ou por qualquer coisa, assim, que você tem que ser isso, e se você não for isso, não tá certo, não sei o quê, ou você deve ser morto, ou todas as coisas que a gente conhece em cima disso. Mas eu peguei uma coisa assim que eu fiquei pensando da sua fala, Renata, que tipo assim, às vezes a gente tem a impressão, e a gente vê até isso às vezes em alguns discursos, sabe? De que tipo a pauta não binária é uma coisa que surgiu do nada, assim, sabe, no Brasil, sabe? Muita gente alega muita importação de contexto internacional e não dá para negar que o contexto internacional, assim, ele tem alguma influência, assim, mas eu vejo que a construção da luta, a construção da possibilidade dessas identidades não binárias no Brasil é um fruto do tipo assim. Da continuidade perfeita, digamos assim, da continuidade certa do trabalho e da luta das mulheres trans, das travestis, dos homens trans. E a gente volta até para a literatura e tal, sem querer ser muito cientificista nem nada assim. Mas quando a gente tem as primeiras manifestações de pessoas declarando não binárias no Brasil, são em movimentos de pessoas trans binárias, de mulheres trans, de travestis, de homens trans. Além dessa narrativa, e eu não sei se aí você pode dizer para mim, já que está há alguns anos aí nessa caminhada, mas pelo que eu tenho visto, mesmo em ambientes que carregavam sempre essa luta trans no século passado, haviam algumas vezes pessoas que não eram necessariamente o gênero oposto, apesar de serem trans. Talvez não houvesse um nome, mas eventualmente essas figuras existiam. A gente consegue remontar isso historicamente muito perfeitamente. Não sei se aqui no Paraná isso apareceu tanto, mas existem manifestações desde o início do século XX sobre isso, sabe? Como uma Eu acho que, manifestação. na verdade, a gente estava enquadrado ainda como gay, né? Eu acho que Com tudo era gay, certeza. tudo A era gente gay. ainda estava. Verdade. E Era ainda. homem se vestindo de mulher, então eu acho assim que quando a gente, para nós, movimento travesti, movimento Uhum, transexual, quando a gente começa a fazer os recortes e trazer as pessoas trans dentro do movimento histórico, para a gente é muito importante essa representatividade. Mas o que você fala também é muito importante, porque é muito importante a gente saber onde é que nós estávamos dentro do cenário histórico, né? Eu, uhum, por exemplo, dentro da transexualidade, eu trabalho muito com o viés brasileiro, e eu uhum, começo a pegar desde a presença da chegada da Chica Manicômio, né? Que é uma uhum, travesti negra que chega no Brasil com vestes de quimbanda na Baía de Todos os Santos, comprada por um sapateiro. Então, é aí que eu vou trazendo as minhas narrativas, mostrando que nós sempre existimos no Brasil. Só que também uhum. existe também as identidades, de repente, eu não sei se você tem mais propriedade para falar, mas acho que a não binariedade, de repente, ela pode estar também construída dentro de povos indígenas, eu não sei. Sim. Veja, que eu acho que, tipo assim, é muito complicado a gente falar, porque quando a gente fala de não binário, a gente fala de um rótulo novo. É um rótulo dentro de uma sociedade que pensa a partir de um viés binário. Então, veja, é claro que existiram, e a Viviane Vergueiros, por exemplo, traz isso para a gente, identidades indígenas que não se enquadravam no padrão de gênero binário. Mas é diferente a gente querer hoje falar assim, eram não binários, porque eles nunca se declararam assim, digamos assim, né? Apesar de ser uma manifestação sobre uma coisa que a gente está querendo dizer, sempre existiram gêneros para além do binário, e a colonização, e o capitalismo, e inúmeras coisas apagaram isso historicamente, ainda assim a gente precisa ter esse cuidado, eu acho, epistêmico, assim,
de separar. Então, sim, existiam sempre identidades fora do binário, mas a nossa posição como pessoas não binárias hoje entendendo que a não binaridade é uma questão que aparece hoje na história como termo dessa forma. E assim a gente pode pensar em outras figuras que não estavam limitadas também ao binário, mas que não necessariamente usariam esse rótulo exatamente, sabe? Eu acho que há um cuidado importante nessa discussão. Eu gosto, eu falei para você, eu gosto muito de aprender. Eu acho que eu vim ao mundo para aprender, abrir espaços e dar para outras pessoas falarem, porque acho que cada pessoa, cada ser humano tem um potencial. E eu tenho o meu, eu gosto de abrir espaço, de produzir e depois de trazer as pessoas para trazer as narrativas. Aí eu vejo, assim, algumas pessoas trans, falam assim, mas o movimento não binário, ele é um movimento academicista. Você concorda ou não? Eu acho que a gente precisa pensar alguns recortes, sabe? É claro que, tipo assim, existem muitas pessoas trans não binárias que chegaram a visibilizar mais a não binaridade por meios acadêmicos ou universitários, talvez. Mas a verdade é que eu, por exemplo, tenho tentado pesquisar não binaridade hoje nas ciências sociais, não existe nada sobre isso. Da onde essas pessoas tiraram que existe um academicismo? Talvez exista uma coisa que foi fomentada por um ambiente universitário, não necessariamente acadêmico, sabe? Mas não há produção. No Brasil não existe essa questão, sabe? É um movimento absolutamente... É claro que fortalecido pela internet, pelas possibilidades de encontros, pelas redes, pelo Facebook, mas que de forma nenhuma pode ser pensado como fruto, talvez, de uma lógica simplesmente acadêmica, sabe? Para mim, assim, enquanto pessoa que tem estudado isso, tentado trazer essa luta, esse argumento que eu vejo, e é muito presente em algumas falas, de ser uma coisa academicista, essa pessoa não sabe nada sobre a questão em si, sabe? Ela viu uma ou outra pessoa não binária que talvez esteja mais em voga, ou que talvez tenha mais influência nas redes sociais, tenha mais seguidores no Twitter, no Instagram, um canal no YouTube ou alguma coisa assim, e daí acha que a não binaridade é só aquilo, sabe? E aí eu acho que eu trago exatamente o ponto onde eu queria chegar, que é que a gente precisa trazer uma visão menos limitada sobre a não binaridade. Porque ao ponto de que uma pessoa chega e fala, eu sou uma mulher trans não binária, e as pessoas falam, como assim? É mulher ou é não binária? Como assim? Essa pessoa... Mas eu acho que você deve ouvir muito. Mas então não existe. Se você é trans, como que você é não binária? Né? Eu acho que você deve ouvir esses apontamentos, porque eu sempre, às vezes, vejo grupos de discussões trazendo a não binariedade. Eu sempre fico acompanhando, eu sempre acompanho, eu sou bem rata de grupos, assim. De falar nisso, eu tenho uma convidada, não sei se a convidada está pronta. Quando ela estiver pronta, tem uma convidada maravilhosa. Chegou! Deliciosa! Não gente, tão maravilhosa quanto você, mas estou pronta. Para, sim. Úrsula, eu tô com Nossa, que massa pra caramba. Bem, eu tô com a professora Desirê Neida Salgado, que ela vai trazer uma fala também. Eu sou fruto de um projeto também da professora Desirê, onde a gente conhece várias mulheres na política, né? Ela faz parte de um grupo, é professora da Universidade Federal do Paraná, e nessa minha trajetória, eu trouxe você, professora Inês, porque, assim, o que a Úrsula representa, é justamente a que, às vezes, o movimento trans muitas vezes ataca a pauta não binária. E você, muitas vezes, dentro de sala de aula, você coloca pessoas da direita e pessoas da esquerda para tentar avançar. E eu, como uma ativista, eu não posso, eu tenho que tentar incluir tudo. E eu tenho que cada dia me desconstruir. Isso é muito difícil, porque talvez o sistema nos impõe. Então, eu trouxe você para fazer uma fala. Antes de mais nada, eu sou sua fã, por tudo que você representa, por essa mulheridade incrível, por incorporar mulheres magras, mulheres gordas, mulheres brancas, negras, indígenas, e tudo aquilo que teu curso incorpora.
Eu que agradeço de estar aqui, é um grande prazer ficar aqui com vocês, aprender com vocês. Eu estava escutando algumas coisas aqui pensando o que eu posso agregar, né? Vocês estão numa discussão tão mais avançada do que as minhas categorias, que eu vim aqui mais aprender com você, Renata, com Murci, para saber, assim, como é que a gente pode construir um mundo alternativo, né? Um mundo que seja possível, em que todas as pessoas se sintam acolhidas da maneira como quiserem. Então, esse que é o grande desafio. Como a Renata falou, às vezes eu tento combinar aí algumas questões, né, de trazer visões diferentes. É um desafio, né, Renata? A academia e a política exigem que a gente saiba escutar. Às vezes a gente não tem muita paciência, mas esse é um desafio diário para a gente. E aqui eu venho também expressar a minha admiração, o meu orgulho da pessoa que você tem se tornado, que você está se construindo. Tenho acompanhado bastante você, assim, e admito, assim, uma pontinha de orgulho de ter passado pela sua vida de alguma forma. Então, parabéns pela luta, pelos projetos, pelas conquistas e pelos desafios que você mesma se coloca a cada vez que você inventa uma nova coisa para fazer. Professor, deixa eu só perguntar para ti uma coisa sobre a Constituição, né? A gente está falando da Carta Máxima do Brasil, onde a gente tentou implementar o conceito de família também, só que não passou, né? Acho que foi reprovado no governo Dilma, não conseguimos enquadrar famílias homoafetivas, modelos de famílias, acho que a gente ainda existe o modelo homem-mulher. E aí, para você, eu vou passar como assim, porque a gente agora tem a pauta não binária, e aí é uma luta que depois eu vou até deixar ela falar para você ouvir um pouquinho, que são os pronomes neutros, né, Úrsula? Uhum. E aí eu fico, todo um rolê que eu falo assim, meu Deus, é muito engraçado. E como a Constituição vê, se você puder falar um pouquinho da Constituição, dos direitos de cidadania. Ursi, Renata, eu adoro a nossa Constituição. Eu sou uma das celebratórias da Constituição de 88, como foi avançada para o seu tempo e por aí. Só que, sem dúvida, é uma Constituição do século passado, é uma Constituição que tinha como pressuposto um modo de vida, um modo de existência, de produção, de crença. Ela parte de um sujeito transcendental, que não somos nós. Nenhuma de nós, né? Que é um sujeito branco, proprietário, homem, cis, pelo menos levemente cristão, né? Nós estamos fora deste modelo de sujeito que a Constituição traz. Então, se a gente for ver a maneira como a Constituição foi construída, as mulheres estavam fora dessa construção ou estavam muito marginalizadas. E algumas questões que constituições mais contemporâneas colocam como uma ideia de pluralidade mais ampla, a nossa perdeu, ela já estava pronta quando essa discussão se colocou. Não é que não existia realidade, ela não estava na agenda, ela não estava sendo discutida, não tinha sido chamado a atenção para aquela realidade, porque, enfim, nós conhecemos as opressões, né? Então, eram todos invisibilizados. Mesmo a população indígena vai aparecer ali de maneira muito tímida. E a questão das pessoas negras vem ali com os quilombolas também de maneira tímida. Então, não é uma Constituição que a gente vai encontrar respostas na sua construção, já que ela foi, embora muito democrática para o seu tempo, um retrato do que estava na agenda da questão constitucional naquele momento. O que a gente tem que lutar é pela ressignificação da Constituição, ou seja, a partir do momento que a gente reconhece outras formas de existência, de crença, de vida, de produção, enfim, de existir e resistir, a grande questão é conseguir se apropriar da Constituição e fazer com que ela alcance essas realidades. Não me parece que ela negue essas realidades, o que ela não faz é agasalhar de maneira expressa. Então, são duas coisas diferentes, né? Ela não chega a acolher, mas ela não diz isso não pode. Então, a luta vai ser ali na reconstrução constante dos significados da Constituição. E é isso que a gente faz, né? Quando a gente vai estabelecer aí uma pauta,
seja no Poder Legislativo, seja no Poder Judiciário, seja na organização que a gente participa, na sociedade civil. É expandir quem está incluído no projeto constitucional, né? Quem está aí participando dessa construção e dessa significação da Constituição. Então, eu digo para vocês, a Constituição tem respostas para muitas das nossas lutas, mas elas não estão ali evidentes. A gente precisa dar uma cavocadinha ali, né, e participar dessa construção. É interessante, né, professora? Por exemplo, assim, eu sempre, a Constituição fala que todos nós somos iguais perante a lei, né? Só que, na verdade, eu acho que a solução para o movimento trans não é criar projetos de leis, é só fazer se valer esse direito básico, que todos nós somos iguais. Se nós somos iguais, por que eu não tenho direito à minha cirurgia? Por que eu não tenho direito ao implante? Por que a luta dos homens trans pela retirada da mama? E a gente não consegue essa universalização e essa gratuidade. Tudo para nós, ontem nós estávamos conversando em uma live, Ursi, que tudo para nós trans é muito caro. Então, para as meninas que fazem programa em Curitiba, por exemplo, postar suas fotos em um site, professora, enquanto as mulheres cis postam por R$200, a mulher trans vai ter que postar por 700, 800. Então, para a gente fica mais caro. Enquanto para os homens trans a cirurgia é R$10.000, para um homem fazer a mamoplastia parece que é R$2.000, R$3.000. Então, para nós, a gente vê que a gente ficou mais cara, né? E ficou mais cares, talvez, porque a gente incluía pessoas trans não binárias, né? Então, assim, trazer você na nossa fala é mostrar que nós estamos amparados juridicamente e mostrar que nós também pertencemos a uma grande Constituição, porque eu vejo que muitas falhas nossas nós não sentir esse direito à cidadania, né? A gente não se sente, é como se vivêssemos em um país paralelo, à margem de tudo, à margem de todos, e é essa sensação, né? Vocês têm que se sentir integradas pela Constituição e integradas na Constituição. Então, é isso que você diz, Renata, é possível acionar a Constituição para fazer valer o direito à saúde, o direito à dignidade, o direito à felicidade. Agora, muita gente não se sente abrigada pela Constituição exatamente por ela não ser explícita nesses pontos. Mas eu acho que a grande tarefa que a gente tem, a gente que acabou tendo um pouco mais de conhecimento a respeito da Constituição, é dizer isso, ó, está lá, existe um caminho, eu te ajudo a chegar lá. E aí fazer pedido junto ao Ministério Público, junto à Defensoria Pública, para acionar o poder público e fazer frente a esses direitos que já estão lá. Ai, que delícia, professora, obrigada, ai, que delícia. Obrigada, ai, que delícia. Você viu, Ursa, que delícia? Tem que levar o urso lá com a gente. Oi? Tem que levar o urso lá com a gente, colaborar no nosso curso, fazer com que as pessoas tenham uma leitura mais ampla da realidade, consigam ver a partir de outro ponto de vista e não das suas experiências, né, Renata? Ficou até lisonjeado. Hoje eu fico feliz que hoje eu vou conhecendo várias pessoas nessas minhas construções. E eu acho que eu me tornei pequena perto dessas múltiplas pessoas. E eu acho que tem outras pessoas muito mais impactantes em fala, como a Úrsula, né, que traz um recorte de uma mulher trans, né, que é não binária, que geralmente, né, que, como assim, é mulher, mas está rejeitando o gênero, né? E aí a gente está nessa discussão. Eu acho que a gente precisa, enquanto movimento trans, professor, avançar, porque a pauta da Úrsula, ela esbarra no branco, né? Que é a nossa bandeira trans, e talvez nós, movimento travestis transexuais, elas não estavam preparadas para a pauta da Úrsula, e agora o movimento de pessoas não binárias criaram uma bandeira, né, Úrsula? Que daí eu gostaria que você explicasse para a gente, assim. Perfeito. Eu acho que eu estava pensando exatamente nisso. Eu acho que agora é um momento muito propício, porque eu acho que é exatamente sobre essa discussão de ter uma perspectiva mais ampla. Então, eu gostaria de pedir licença, vou pegar aqui. Vou pegar aqui a bandeira para vocês.
Eneida Bem, fala com muita sabedoria. Parabéns. Naná Teodoro, aqui de Arapongas, da vizinha. aqui a gente tem a bandeira não binária. Eu vou entrar desse lado aqui para falar com vocês. Pois então, a gente... Eu gosto de usar a bandeira porque eu acho que ela é uma figura muito bacana para a gente pensar em algumas formas de não binaridade. E exatamente isso, entender que a não binaridade é uma questão complexa e que você precisa entender que a gente está reunindo num rótulo pessoas que não se identificam com a binaridade de gênero de formas absolutamente diferentes. O que é a negação de uma categoria, não uma coisa em si, sabe? E é essa negação que nos leva a colocarmos dentro desse mundo. Então, a gente tem 4 cores da bandeira: o amarelo, o branco, o roxo e o preto. E entendam, enquanto eu explicar, que algumas pessoas podem ser contempladas por todas as cores da bandeira. Há pessoas não binárias também que não estão necessariamente nesses focos aqui que eu vou colocar na bandeira para vocês. Mas vejam, olha, a cor preta, ela representa normalmente as pessoas que se encontram em alguma forma de neutralidade de gênero, sabe? Para algumas pessoas é como se fosse algo neutro entre o masculino e o feminino, para outras é uma coisa absolutamente à parte. Há pessoas sem gênero, há pessoas a gênero, por exemplo, que negam o rótulo, algum rótulo de gênero para si, o que leva a essa discussão sobre um rótulo de gênero da negação de gênero, sabe? Então o preto está muito ligado à neutralidade, à ausência de gênero, essas narrativas que carregam isso como uma coisa interessante, uma coisa importante para a construção identitária do rótulo dessa pessoa. A segunda cor é o roxo. O roxo, ele remonta talvez a mistura do azul com o rosa, o vermelho, assim, para pensar pessoas que estão entre os gêneros binários. Assim, então você tem, por exemplo, a identidade andrógena, que para muitas pessoas significa algo entre o masculino e o feminino. Pode ser uma coisa diferente do neutro. Pode ser uma combinação, pode ser uma flutuação. Você citou um exemplo, Renata, de uma pessoa que flui entre gêneros. Há pessoas não binárias que são caracterizadas pela fluidez e representadas aqui pela cor roxa. Então, é muito interessante pensar essa cor, porque existe uma multiplicidade tanto de pessoas que vão de um gênero para o outro, como pessoas que vivenciam, por exemplo, ser mulher e homem ao mesmo tempo, talvez. Como existe muito em diversas narrativas, sabe? Então, é uma das possibilidades também de pessoas não binárias. E aí eu trago a terceira cor, que é o branco. O branco é sobre multiplicidade de gêneros. Não confunda. O roxo é sobre a flutuação entre o masculino e o feminino, a dualidade, de alguma forma, usar essas ideias do dual para constituir seu gênero. O branco ele tem a ver com pessoas que têm mais de um gênero. Então você tem pessoas bigênero, pessoas trigênero, pessoas poligênero, pessoas que usam até rótulos como pangênero para descrever pode existir, uma então, só para perguntar, pode existir uma pessoa trans, pode existir uma pessoa trans pansexual, trans não binária pansexual? Com certeza. Pessoas não binárias, elas podem ser de qualquer orientação. Essa que é a coisa. Você precisa entender que a gente está falando sobre 2 discussões diferentes. É sobre uma identidade e sobre uma sexualidade, sabe? E que é claro que muitas vezes constituem uma intersecção muito forte, mas que quando a gente vai pensar, por exemplo, diferentes rótulos da não-binaridade, é bom a gente separar por um instante para talvez entender melhor, sabe? E, tipo assim, por exemplo, você tem... É muito interessante, por exemplo, essa coisa do branco, por exemplo, tem pessoas que vivenciam uma experiência de gênero múltipla, que elas se identificam com mais de uma coisa. Às vezes, as pessoas se identificam com uma experiência absolutamente abrangente de possibilidade de gênero ao mesmo tempo. E há pessoas também que estão nessa faixa branca, que em um momento é um gênero, outro momento é outro gênero, outro momento é outro gênero. E ambas estão contempladas por essa multiplicidade. E eu queria falar o amarelo, que é o último, que é a minha cor preferida, na verdade. Ela fala sobre gêneros que não dependem do binário, assim, estão
para além do binário. E aí eu gostaria de exemplificar isso de uma forma. Eu conversava com algumas travestis, isso aparece também em algumas narrativas, de falar, por exemplo, que a travestilidade é uma coisa que constitui ser homem e mulher ao mesmo tempo. Para algumas isso aparece na narrativa. Nesse sentido, seria contemplada por uma cor roxa e branca, por multiplicidade. Mas eu já conheci também travestis que me falaram assim: eu não sou homem nem mulher, eu sou a terceira coisa, uma outra coisa. Eu sou travesti, amarelo. Você está propondo uma lógica de gênero que, por mais que esteja ligado à feminilidade, não necessariamente está ligada à mulheridade. E aí é muito interessante pensar essas categorias, porque elas se interseccionam demais. E existem inúmeras questões e inúmeras possibilidades de gênero que podem surgir entre o que tem aqui nessa bandeira e o que não aparece nela também, sabe? Então, eu acho que o exercício, eu gosto de bater nessa tecla, eu acho que o exercício é sobre a gente conhecer outras possibilidades, conhecer pessoas que estão se identificando, que dependem necessariamente de determinada explicação para explicar o seu rótulo, explicar a sua identidade, para como ela se coloca no mundo, sabe? E por mais que você conheça todas as pessoas não binárias do mundo, talvez você conheça, sei lá, 90% das pessoas não binárias do mundo, digamos 100% das pessoas não binárias do mundo quase, você ainda não vai ter uma noção total da não binaridade, porque ela como conceito é a abrangência para múltiplas possibilidades de identificação. E isso que precisa ser entendido, que o rótulo ele mais abraça do que ele limita. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que o termo não binário é um termo guarda-chuva, sabe? Não sei se eu posso me atravessar aqui, Renata. Posso perguntar aqui para a Urs? Claro. Porque eu fico pensando, né? Eu que tenho essa mentalidade de quem estuda direito há mais de 5 anos, né, Renata? Não vamos entregar aqui. Para mim é um pouco difícil não entender, não sentir. Sentir para mim é fácil. Agora, encaixar nas minhas estruturas de pensamento é muito difícil, Urs. Então, eu estou pensando, se isso é difícil para a linguagem jurídica, até para a linguagem administrativa, né? Você vai preencher o formulário, vai fazer lá o seu título para poder votar, você vai preencher qualquer espaço, qualquer coisa, você vai precisar aí definir alguma coisa. Sim. Isso já é muito difícil. Mas esse limite também não está na linguagem, Ursi, porque a gente não tem, como tem a língua alemã, por exemplo, um artigo neutro que permitisse que a gente escapasse dessa amarra que é essa reflexão de gênero, né? Ou em O ou em A. E eu tinha visto que a própria legislação alemã já permite que você escolha o das, né? Que seria o gênero neutro. Como é que você vê isso? Como é que você vê a possibilidade de a gente, além de atravessar essas amarras de uma racionalidade bigênero, também expandir os limites da linguagem, para daí eu conseguir pensar em maneiras de expandir a linguagem jurídica também. Desculpa, Renata, que eu estou muito interessada aqui, já me atravessei em você. Eu queria trazer, porque assim, é um assunto que ele gera muitas reverberações, ele é muito reflexivo, e depois parece que agora tem uma brecha jurídica, eu acho que, se eu não me engano, eu não sei se foi a Defensoria Pública, o Ministério Público no Rio, que deu direito a uma pessoa não binária a se identificar como não binariedade. Então, é uma coisa, assim, que é um borbulhaço, e eu tenho que aprender, entendeu? Por favor, Úrsula, pode falar. Eu acho, primeiramente, queria agradecer a pergunta, professora. Eu acho que a pergunta é muito boa, por sinal, porque ela trata exatamente da questão, assim, que é muitas vezes dada como difícil de lidar por algumas pessoas, sabe? E eu acho que é uma demanda, inclusive, que aparece nos movimentos há algum tempo. Até a internet sempre... Eu gosto de citar a internet, porque eu acho que ela ajuda muito na difusão de algumas coisas, mas a gente vê há 10, 15 anos a galera usando, por exemplo, em vez de falar ele ou ela, fala LX, sei lá, elx, ou EL arroba, por exemplo, porque o arroba parece um O, um A, ninguém sabe direito o que seria isso.
Assim, então eu acho que de alguma forma é uma coisa que vem sendo trazida por esses movimentos, essas propostas. A gente costuma falar que são propostas de neolinguagem, sabe? De tentativas de ampliar essa possibilidade da língua de forma que o português não nos possibilitou. Citou o exemplo do alemão, eu gosto desse exemplo. Por exemplo, hoje o movimento não binário do Brasil, ele utiliza muito, a gente tem muito difundido um neopronome que é chamado elu. Ele, ela, elu. E-L-U, elu. Dele, dela, delo. Eles, elas, elus. E aí a flexão que se pensa a partir disso, em vez de amigo ou amiga, seria amigue. E aí a gente tem um monte de questões, sabe? E aí entra até algumas discussões, porque há pessoas que têm uma outra percepção, acham que o melhor neopronome seria ile, por exemplo. Então, eu acho que mesmo dentro dos movimentos, a gente tem tentado fazer essa discussão, sabe? E por mais que haja uma neolinguagem, esse pronome elo, esse sistema elu de fala que tem ganhado força, ele não representa de alguma forma, tipo, a instância final da nossa discussão sobre neolinguagem. Há 10 anos atrás a gente estava usando X, arroba, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há menos que isso, ainda tem gente que usa hoje isso, sabe? Não conhece essa proposta de neolinguagem. Então acho que a gente está sempre tentando criar. Mas eu acho que as pessoas não binárias, a comunidade não binária está muito aberta para essas coisas. Eu tenho percebido muito isso nos meus estudos. A gente está sempre muito aberto para falar com as pessoas. Então, é claro que muitas vezes as pessoas trans, algumas colocam que a gente é usado às vezes como dicionário de gênero ou coisa assim, ou objeto só de estudo, mas eu acho que tem muito potencial de estudos que dão voz para a gente mesmo, e eu incentivo muito que as pessoas façam estudos que discutam a não binaridade. E, inclusive, eu vou aproveitar e eu gostaria de recomendar um livro de uma colega minha que teve com a gente nessa construção do curso de introdução à não binaridade, o direito à identidade, no final do ano passado, que é a Isadora Balém, que ela possui um livro que foi publicado pela Lumis Juris, que se chama Identidade de Gênero Não Binária, do direito à intimidade à violência normativa. É um livro fantástico que ela traz uma discussão e até um estudo de caso com alguns grupos de pessoas não binárias no Facebook para pensar algumas alternativas nessa perspectiva jurídica sobre onde as pessoas não binárias se encaixam nessa lógica que é contra a nossa lógica de existência, eu não sei. Mas é bacana, é uma recomendação que para mim é um livro que me agregou muito, e eu acho que os trabalhos da Isadora Balém, Isadora Forgiarini Balém, ela é do direito, inclusive, ela está fazendo seu doutorado, tem muito a agregar nessa discussão para a gente, sabe? Então fica a recomendação também para quem tiver interesse em pesquisar sobre. Deixa eu só fazer uma... Eu sei que você tem que responder a professora Eneida, mas sabe que eu queria ver, por exemplo, é que eu vejo que vocês, as pessoas não binárias, vocês estão num nível de discussão gramatical e de organização que talvez nós, movimento trans, que a gente ficou batendo décadas, anos, de sair do O para virar A. E vocês já vêm com, hoje, toda uma organização de gramática eu estou, professora Eneida, eu estou aqui, estou de boca aberta, porque é um grupo que já se reorganizou, entendeu? Gramaticalmente dentro de uma terra tupiniquim. Extraordinário. Mas eu acho que há muitas formas, Renata. Tipo assim, há muita gente tentando, sabe? Tentando criar formas de linguagem novas, há muita gente tentando expressar a não binaridade. E no meio disso a gente encontra alguns que reverberam melhor, o movimento apoia e tal, mas o movimento, mesmo a não binaridade no Brasil é muito diversa, e há muita gente que discorda entre si sobre muita coisa, sabe, é difícil pensar até como um movimento mesmo, tá sendo bem sincera, sabe, mas em meio a isso surgem possibilidades, em meio a isso, em meio a essas tentativas surgem possibilidades que muitas vezes são muito boas, sabe, que a gente se agarra, como a possibilidade de uma neolinguagem, sabe,
que muitas vezes é tratada como um tema polêmico, mas que, ao mesmo tempo, eu vejo que muitas pessoas banalizam e falam, por exemplo, mas a nossa língua nunca poderá ter essa questão, não sei o quê, mas geralmente esses discursos são carregados de uma crítica que ela não tem sentido praxeológico, pragmático, sabe? Porque as pessoas falam, essa forma que você está usando para tentar não dizer masculino ou feminino, tentar dizer outras formas, ela é limitada, mas a pessoa não oferece uma resposta de como fazer isso, então. Se você tem uma crítica, pelo menos, imagino que as pessoas não binárias estão aí. Essa é a questão. Elas existem e elas precisam ser contempladas. Então, talvez não seja a melhor forma mesmo, talvez estejamos ainda nessa procura, nessa luta, sabe? Mas é a forma que a gente tem constituído e que tem se popularizado entre os movimentos e fora deles, sabe? Então, inclusive uma forma que eu utilizo muitas vezes, sabe? E é uma forma que eu defendo, inclusive. Então, acho que há muita coisa aí. São pessoas extremamente organizadas. É extraordinário. Eu estava vendo algumas reformas constitucionais em outros países que estão fazendo as reflexões de gênero. Deixa eu perguntar nos seus textos. Diga, Renan. Diz. Não, como que você viu, Ursa, a questão dessa brecha que foi o Ministério Público? Quem que foi? O Ministério Público? Foi, né? É o caso de... eu posso falar o nome da pessoa porque tem as coisas e tal, as reportagens. A Oi Berriel, alguma coisa assim, que foi uma pessoa que, quando saiu essa notícia, ninguém do movimento sabia assim, o que ia acontecer, sabe? Foi a Defensoria Pública do Rio, e esse processo estava correndo faz muito tempo. E aí eu até tive uma curiosidade, porque assim, me pegou de surpresa, e eu tô discutindo exatamente o que essa pessoa conseguiu, sabe? E aí eu perguntei para uma pessoa mais antiga no movimento, que já está aí discutindo não binaridade no Brasil, já faz quase 8 anos, e aí ela falou, mas eu me lembro que tinha mesmo uma pessoa que estava tentando um processo lá na Defensoria Pública do Rio. E aí é muito massa a gente ver isso hoje, sabe, como resultado, sabe? Mas às vezes a gente tem dessa. Existe uma outra pessoa, por exemplo, que é o Biara Vieira, que é professor lá na... Será que é da Federal de Santa Catarina? Eu acho que sim. Que é uma pessoa que conseguiu, ela pegou os protocolos da ANTRA de mudar o prenome, de mudar o sexo nos registros, e ela escreveu não binário, e o cartório, e tipo assim, ela diz até que imaginava que iria dar problema, né, ia entrar e recorrer a instâncias superiores, mas o cartório concedeu. Na certidão de nascimento dela tá sexo não binário. E aí, sabe? Como outros sistemas lidarão com isso? Como toda a sociedade civil, toda a organização vai lidar com essa existência que já está aí, sabe? Vão tirar um direito dela? Vão dar um problema? O que vai acontecer? Porque o caso de Aoi veio depois desse, inclusive. E aí a gente até se sentiu um pouquinho mais seguro de falar do caso de Ubiara, porque a gente antes estava até com receio de vai que a gente fala e eles falam, não pode, vamos tirar, sabe? Então, a gente está tentando construir no meio dessas brechas, dessas rupturas, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu gosto de falar, eu falei no começo, eu acho que é isso. A gente se constitui a partir desse poder de corpo político, sabe? Tem um ativista, ele é ativista e rapper do Rap Plus Size, que é o Júpiter Pimentel, uma pessoa incrível, ouçam músicas do Rap Plus Size, inclusive, se puderem, que ele é uma pessoa não binária, e ele diz exatamente isso, sobre corpos políticos que se cruzam, que se encontram no outro. E a história da não binaridade no Brasil nos últimos anos tem sido sobre isso, sobre a possibilidade de se cruzar, de se encontrar no outro, que é muito reforçada pela internet, e que a própria Isadora Forgiarini Balém, como eu falei para vocês, vai chamar de um direito à intimidade, sabe? Muita coisa a ser discutida, gente, mas muita coisa a ser construída. Professora Neida,
Deixa eu só perguntar, que para mim tudo essa pauta, que não é nova, mas é nova, por exemplo, assim, nós mulheres trans, a gente teve uma luta recente de onde encaminhar as pessoas trans dentro do sistema prisional. A gente está encaixando as mulheres trans e os homens trans dentro da Constituição, dentro da saúde pública, tentando se ajustar. E, de repente, a gente trabalha, quando o nome e gênero das pessoas trans ainda nem tinha, estava começando a alterar, a gente já estava preocupada quando as meninas trans caíssem no sistema prisional. E agora, o que faz com as pessoas trans não binárias? Vamos ter que descobrir, na verdade, vamos ter que perguntar para as pessoas, né? Eu acho que eu seria o mais indicado, fazer com que essa construção não fosse apesar ou a revelia dessas pessoas, mas fosse construída exatamente conjuntamente com quem já existe, né? Como disse o Ursi, porque existe, está aí. Eu estava pensando aqui como alguns países que têm constituições antigas estão fazendo emendas aos seus textos, já incorporando uma linguagem binária, e às vezes uma tentativa de linguagem inclusiva, que eu também confesso que às vezes tento fazer isso, mas é muito difícil a gente escapar da linguagem que nos constitui, né? De usar, por exemplo, eleitorado, para não falar eleitora e eleitor, e aí você conseguiria abrigar todo mundo. Seria um baita projeto reescrever a Constituição em linguagem não binária, né? E, de repente, a gente, para que isso não fosse lido só para quem é do movimento, só para quem existe nesta dimensão e precisa disso, inclusive, para se reconhecer na linguagem. Mas, para mim, né, alguém que, na verdade, se constituiu numa lógica binária, mas precisa saber que não é mais assim. E aí, quem sabe, Renata, a gente conseguisse construir respostas para essa sua pergunta de maneira muito mais natural do que hoje. Porque a gente já não teria como pressuposto a existência da binariedade. É que eu estou ouvindo eco quando eu falo, então eu estou meio confusa comigo mesma, mas espero que para as outras pessoas esteja fazendo sentido. E aí, quando a gente se apropriasse desses textos normativos, que já não pressupõem gêneros binários, as respostas normativas, jurídicas, administrativas, judiciais, seriam mais naturalmente construídas. Pode ser que eu esteja meio poliana aqui, Ursi, achando que uma mudança ou apropriação do texto a partir de uma outra lógica permitiria de maneira mais fácil, mais evidente, a construção de respostas fora dessa lógica originária. Não sei. Mas eu vou acho. ser bem sincero, professora, eu acho que eu tenho algumas perspectivas, mas a minha percepção na discussão do direito vai muito influenciada por algumas posições, porque eu não sou da área também, como eu acho que como antropóloga, como cientista social, eu às vezes tenho preocupação de entrar numa discussão que não é minha, sabe, nesse âmbito, mas eu tenho tentado de alguma forma encontrar no meio dos movimentos e das pessoas que acreditam nisso formas de pensar. Porque se você me perguntar para onde as pessoas não binárias vão num sistema prisional, por exemplo, eu não tenho a resposta para isso. Como sempre a gente construiu, como vem sendo construído, eu preciso voltar para os movimentos e saber o que as pessoas acham, as pessoas que estão pensando isso, que a gente precisa discutir isso em inúmeras questões, eu acho, sabe? E é muito bacana poder fazer essas porque, trocas. assim, se as mulheres trans, que agora já alteraram o nome de gênero, ela cai diretamente no sistema prisional feminino. Mas, na verdade, no sistema prisional feminino, se ela não for operada, ainda elas são vistas como genitálias, as próprias mulheres que estão no sistema, que estão privadas de liberdade, acabam violentando essa mulher trans. E o sistema prisional não garante a integridade dessa mulher trans. Se a mulher trans não for alterada, agora existe, a gente está em tanto debate que a Carol, que o Transgrupo Marcela Prado, se ela caísse no sistema prisional, caísse junto com os homens iam fazer a barbárie com elas, guardar o celular nos orifícios da mulher trans, vão guardar drogas, sempre sobra para a gente. Então, por exemplo, assim, eu acho que é um tema que vocês têm que levantar também. Não estou falando que vocês vão cair no sistema prisional, mas vocês têm que levar e pensar também nas problemáticas, porque a gente levantou esses problemas quando uma mulher trans
caiu no sistema prisional em Goiânia, e aí ela foi no sistema prisional feminino, e aí ela foi orientada por 5 mulheres. E aí a diretora do sistema prisional não conseguiu garantir a integridade dessas mulheres, dessa mulher trans. Então, nós sempre seremos violentados, nós quanto mulheres. E vocês precisam avançar também o diálogo para essa parte. Eu vi que vocês, gramaticalmente, vocês estão avançados, né, em termos de discussões. E aí eu gostaria de perguntar, pode ser falha minha, mas eu, igual eu falei para você, a pessoa não binária, como eu sempre trato no O, no A, igual você se identificou como uma mulher trans não binária. E aí como que seriam os pronomes, adjetivos, como seria? Eu acho que a melhor coisa para você saber os pronomes ou como tratar uma pessoa não binária é perguntar para ela, sabe? Porque como eu falava para vocês, somos muito múltiplos. Então, você tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo legal para vocês. Pessoas cujo gênero, digamos, se alinharia muito ao masculino, sabe? E você associaria ela totalmente como masculino e ela usa um pronome ela. Absolutamente, digamos, contraintuitivo no sistema. Então, de alguma forma, eu acho que o que vale é sempre fazer a pergunta para a pessoa de quem você vai falar. Eu, particularmente, prefiro ser chamada de ela mesmo. Às vezes utilizo Elu ou Ila como neopronomes, como provocações, sabe? Gosto de falar de Ila porque parece ela, mas é uma coisa diferente, sabe? Eu acho que é uma provocação nesse meio. Mas é sempre válido perguntar, sabe? De forma geral, eu me apresento no feminino mesmo, então são questões, são espaços também, eu acho. Queria voltar, Renata, a tua pergunta, só depois para amarrar o que a Ursi disse, que na verdade que a gente tinha que lutar para acabar com o sistema prisional, né? Mas enfim, que essa pergunta nem se colocasse, né? Porque a gente tem visto, eu não sei se espero que vocês nunca tenham essa experiência, mas eu fui em alguns lugares para visitar, para conhecer durante a faculdade, e tive a certeza que eu jamais poderia ocupar um lugar ou no Ministério Público ou no Poder Judiciário, porque eu não teria coragem de mandar quem quer que fosse para aquele lugar. Né? Um sistema que não garante a dignidade de nenhuma pessoa, que não obedece à Constituição de jeito nenhum, e a gente continua mandando pessoas para lá, tem pandemia, tem um vírus matando um monte de... E a gente segue o jogo, né? Tem pessoas que sangram, né? Tem a discussão das presas que menstruam e a gente segue a vida, ninguém está nem aí. Então, primeiro seria interessante acabar com o sistema prisional. E eu lembrei nessa sua segunda pergunta para a Ursi agora, que em muitos lugares eu tenho visto pessoas que se identificam, por exemplo, no perfil do Twitter, do Facebook, já com os pronomes pelos quais prefere ser referenciada. Né, e isso tem sido, inclusive, em alguns debates que eu participei, que se pede que a pessoa declare ali, naquele momento, de que forma quer ser referida. Né, e eu acho que isso seria bem interessante, porque é um respeito completo à maneira como a pessoa se identifica, e não como a sociedade espera que ela se identifique. Mas é difícil, porque a gente eu sou muito viciada, assim, de bater o olho e já achar que sei. Né? E perguntar sempre, fazer com que as pessoas participem da maneira como a sociedade lhes trata, seria essencial. Mas volte meio eu erro. E professora, já que você fez a questão do sistema prisional, né? Eu acho que nós somos o terceiro país, né, em termos de sistema prisional, né? Nós somos um país que não se investe na educação básica, ou seja, a gente deveria estar investindo em creches, né, na primeira escola, mas a gente prefere construir sistemas prisionais achando que é a solução, né? A política da bala os deputados da bala colocam isso, né, muito bem claro, né? E aí a gente vê que o Brasil ele é o terceiro, mas enquanto os 2 outros países, né, Estados Unidos e Rússia, está caindo o sistema diminuindo a população carcerária, o Brasil está crescendo, ou seja, daqui a uns dias nós vamos ser o primeiro, né? E eu tive não sei se eu tive o contato no sistema prisional, fui 2 vezes, mas depois eu não tive, que era um trabalho que nós estávamos fazendo, mas eu não tive a bagagem psicológica para continuar, né? Eu cheguei a acompanhar quando as mulheres estavam colocando a questão até de miolo de pão para estancar a menstruação, e ali eu parei, né, porque hoje nós temos a Carol, que é a coordenadora do Transgrupo Marcela Prado,
agora nesse final de ano, ela estava juntando comida para levar para as detentas, né, para as mulheres trans. E assim, a gente, quando está no movimento, a gente tem que pensar em todos, sabe? Então, eu, por exemplo, assim, eu tenho meninas trans que mexem com o movimento cultural, eu tenho meninas trans que estão na academia, aí eu tenho meninas trans que estão em vídeo de prostituição, e aí eu tenho meninas trans que estão sem direito à liberdade, que estão, né, apenadas, e aí eu tenho meninas que também estão precisando de outras pluralidades. Então, quando a gente vai pensando em movimentos trans, a gente tem que tentar pensar no todo, e aí tem a demanda dos homens trans, e aí agora existe a demanda das pessoas não binárias, que já existiam, sempre estavam presentes, porque a bandeira trans ela foi construída na década de 90, elas estavam ali, só que talvez a gente não se falasse, e aí hoje eu vejo dentro do próprio movimento trans, professora, uma repulsa com o movimento de pessoas não binárias, e eu acho que a gente tem que desconstruir, porque do mesmo jeito que eu luto por eu ser uma mulher e ser reconhecida enquanto mulher, e estou dentro do transativismo, do transfeminismo, eu também tenho que tentar garantir o mínimo de espaço para as pessoas não binárias, e é muito difícil a gente fazer esse rolê, né, Anderson? Mas estamos na luta. Estamos na luta. Nossa, que bate-papo gostoso. Nossa, eu achei extremamente interessante. Foi uma aula, eu não tinha noção da complexibilidade. Eu já tinha assistido, professora, no Fórum Internacional do Gay Latino, a Lírio e a Gabriel, só que talvez hoje eu entendi que, como existe a questão da multiplicidade da bandeira, talvez eu não venha entender um pouquinho, mas talvez seria o respeito, né? Acho que seria mais ou menos por aí, né? Certeza, né? E saber que a gente sempre vai ter múltiplas identidades e múltiplas formas de ver o mundo e de viver a vida. O grande desafio é a gente não só reconhecer essa pluralidade, mas permitir que ela se realize, que não seja só resistência, que seja existência, e seja uma existência digna. Eu brinco que entre as parcelas oprimidas da população, eu estou no topo da cadeia alimentar, né? Porque, enfim, eu sofro uma opressão da sociedade, mas ela não se compara nem minimamente à opressão que pessoas que escapam mais, assim, desse sujeito transcendental que está na Constituição sofrem. Então, o meu papel aqui é aprender com vocês e tentar ajudar de alguma forma, me colocar à disposição para receber instruções de como agir, né? Mais do que aí apresentar soluções ou tentar construir alguma coisa. Mas eu jamais poderia passar, assim, um convite seu sem aceitar, né, Renata? Você sabe que eu sempre aceito, depois eu vou ver o que é. Então, muito obrigada, não só por me permitir falar um pouco aqui, mas principalmente aprender com vocês, com você, Renata, com você, Ursi, como ver a vida de uma maneira mais plural, mais integrativa, sem diminuir, sem minimizar as diferenças, mas simplesmente perceber que elas estão aí e fazer com que a minha vida também seja transformadora neste ponto. Uhum. Professora, eu acho que eu conhecendo pouco e sendo sua fã e te seguindo nas redes, eu acho que vai gerar um questionamento, uma provocação, né? Eu acho que isso, de certa forma, vai te impactar, porque do mesmo jeito que me impactou. Então, trazer a Ursi sim, do mesmo jeito que eu fui acolhida dentro do movimento de mulheres, dentro do Instituto Depor para Mulheres, dentro de outros movimentos de mulheres que participei, e eu falando que eu era uma mulher, trazendo a lógica da vivência das mulheres trans, eu também, quanto uma mulher trans, eu também tenho que trazer a participação das mulheres trans não binárias, que por mais que seja bem doido, né, mas elas existem, então me cabe também lutar pelos espaços, e tudo isso é porque eu me senti acolhida em outros espaços, onde uma delas você também era uma das organizadoras e idealizadoras. Imagina, a gente só faz o mínimo. Eu sempre digo que o meu sonho é não precisar mais fazer essa luta, né? Que fique tão evidente a necessidade de que todo mundo seja representada, representado, representada, e que todo mundo se faça ouvir, sem precisar lutar para isso, que eu espero que logo, logo, essa minha proposta, essa minha ideia seja
seja superada, né? E que as propostas de vocês, as lutas de vocês também sejam superadas, né? Que vocês vençam essas batalhas e a gente possa se colocar outras discussões, outras reconstruções e desconstruções, né? Mas foi um prazer participar desse pedaço da sua vida, Renata. Eu carrego sempre com carinho a nossa interação e espero que a gente nunca mais se largue. Eu, pelo menos, vou te stalkear. E agora a Ursi também, viu? Daqui a pouco já vou te stalkear aí também, fica sossegado. Ursi, a professora ela faz vários projetos, várias linguagens. Agora, nesse período, a gente fica meio difícil, meio amarrada, né? Mas, na verdade, vários eventos também presenciais. Depois, eu acho que vale a pena você seguir e colar nos eventos dessa mulher, porque é uma mulher, assim, que acrescenta na vida da gente. Quando a gente fala da Eneida, é que atrás da Eneida tem todo um leque de várias pluralidades de ser mulher e de várias competências, de várias habilidades. Então, eu gostaria que você somasse nesse bonde da Eneida. Vamos juntos. Eu queria aproveitar e eu queria agradecer a Renata pelo convite. Já falei no início, acho que é muito bom esse espaço, mas queria agradecer também pelas provocações de vocês, pelas questões que a gente precisa pensar, colocar, trazer. Queria dizer também que a gente está sempre à disposição. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre isso, então eu estou sempre à disposição para participar de qualquer fala, de qualquer evento, de qualquer coisa, para falar sobre não binaridade, para disseminar um pouco das nossas existências e dizer que a gente segue junto, então, nessa luta, porque a gente tem que construir junto, porque eu acho que é isso, sabe? Os movimentos da não binaridade têm me ensinado muito sobre como a coletividade é não importante nem essencial, ela é basal, sabe? Ela tem que ser a base, senão não faz sentido. Tem que ser para responder a questões coletivas. E queria pedir licença para recomendar algumas pessoas não binárias também. Deixa eu fazer uma pergunta só. Você acha que, por exemplo, a existência da não binariedade seria desconstrução do machismo? Com certeza, porque eu acho que o machismo, o patriarcado, ele tem um aspecto muito forte de binaridade, né? Eu falei da Vergueiros, ela fala muito disso, e recomendo também os trabalhos da Viviane Vergueiros, porque ela tem uma contribuição muito massa nessa direção, sobre como a vinda do patriarcado europeu e ligado a toda esse passado que a gente conhece de colonização tem muito a ver também com o apagamento dessas identidades indígenas, até em alguns povos europeus mesmo, essa presença de identidades simplesmente apagadas historicamente, africanas muito forte, sabe? Então, eu acho que não dá para pensar o binarismo, o exorsexismo, essa estrutura binarizante como sem pensar as estruturas de machismo, de racismo, de classismo que precisa ser pensado também. Então, é um recorte importante a ser colocado mesmo, eu acho, sabe? Pode sugerir as pessoas. Ok, é isso. Eu acho, reforço de novo, acho que nada melhor do que conhecer pessoas não binárias. Nada melhor do que ver diferentes possibilidades de existência e diferentes formas como a gente existe. Então, que gosta de música, eu falei do rap plus size, mas pega aí o papelzinho, galera, anota no computador. Tem o MC Júpiter, que é JUPI77ER, como se os dois T's de Júpiter fosse 77. Tem umas questões sobre não binaridade, provocações sobre corpos gordos e de mulheres, muito importante, uma construção coletiva muito grande e muito forte com Sara Donato. Tem Nega Preto, que é uma pessoa que está aí nos slams aí pelo Brasil, agora virtualmente, que é uma pessoa que tem músicas muito bacanas, recomendo a música Sou Trans dela, vocês podem procurar Nega Preto NP no Instagram. Tem Gabi Mancini, que é uma pessoa que tem trazido um projeto aqui no Brasil de fazer uma corrente não binária de vídeo de pessoas não binárias falando. Muito massa, é Gabi Mancini. Temos também algumas pessoas que estão no YouTube, como Cup, que é CUP, Cup, Briana Nasky, que é uma mulher trans não binária também.
Temos Nimbus Virides, que é para quem gosta de quadrinhos, é desenhista de quadrinhos, está lançando o seu livro O Dia que Conheci Midori, muito bacana, também tem uns trabalhos muito interessantes, além de um pessoal, Thiago Dara, Eu Transviado, é o Insta dele, ou Tuti, que são pessoas que têm... A professora está tentando marcar, mas você está sendo rápida. Vou falar no Instagram, do Thiago é... Ó, o Instagram do Thiago é Eu Transviado, tudo junto. E de Tuti é Tuti_V Coura. São duas pessoas que são da psicologia, que têm discutido a solidão trans a partir de um recorte não binário incrível, muito massa. E tem Mar de Mar, que é Mar Faciola, que é um ativista lá de São Paulo, que tem trazido muita questão, é da psicologia também. Tem Blue e Marirô, que é magista, que é uma pessoa não binária itinerante, que é sertaneja, e pessoas não binárias existem até entre os sertanejos, é muito massa esses recortes, sabe? E há muitas outras pessoas discutindo isso. Eu também vou deixar meu Instagram, é Ursiverso, Urseverso, é isso mesmo. Ursiverso igual universo, só que com urso. E a gente tá dentro da linguagem do direito, quem que você falou que era? A Isadora Forgiarini Balém. O livro como é que é o nome do livro? Calma aí. O livro da Balém é... Deixa eu sair enquanto você vai lembrando. E como que esse corpo trans, não binário, anda no El? Achei o nome do livro aqui, porque eu estou rapidinho aqui hoje nas suas indicações. Chama Identidade de Gênero Não Binária, da Violência Normativa ao Direito à Extimidade. Saiu pela Lumen Uris em 2020, então bastante recente. É fruto da tese de mestrado dela. Vamos lá. Muito bom. Qual foi a sua pergunta, Renata? Como que esse corpo trans anda, esse corpo trans não binário anda na UEL? Permeia na UEL? Eu acho que, tipo assim, em muitos espaços a UEL é, sem dúvida, em muitos aspectos, um lugar muito aberto e muitas vezes muito bom para a gente tá lá. Essa questão da universidade, não acho que é a academia, eu acho que é a universidade que muitas vezes tem espaços abertos para isso. Mas muitas vezes também há espaços muito problemáticos e que precisam ser discutidos e que precisam ser pensados. E muita transfobia. E muitas questões que muitas vezes nos atravessam todos os dias e que não dá para excluir, não dá para imaginar que a universidade é um lugar onde isso não ocorre, porque ocorre sim, e ocorre muitas vezes de formas, não diria mais intensas, mas de formas muito diferentes das que ocorrem, sei lá, na rua, no centro, ou de outros aspectos, sabe? Mas seguimos construindo. Eu gosto de falar das nossas redes, como é bom ter outras pessoas não binárias nas ciências sociais, no direito, no serviço social, como é bom trocar e ter essas pessoas resistindo junto com a gente, né? Professora Eneida, aí eu sempre fazia meus discursos e daí as pessoas não binárias diziam, Renata, mas por que você não fala da não binariedade? Né? E aí, acho que você, Ursa, eu conheci num grupo religioso, não foi? Eu acho que foi naquela roda de conversa do pessoal da igreja anglicana. E, particularmente, hoje eu venho trazendo alguns recortes, algumas bandeiras que eu defendo, que é a defesa da minoria, né, a bandeira trans, e aí a gente está dentro desse guarda-chuva, né, e assim, não, vamos trazendo, vamos tentar se comunicar, porque eu acho que é importante, né, e é o respeito, igual eu falei. Então, eu sempre tento referenciar as pessoas não binárias, né, e você viu, professora, que vem com uma linguagem que a gente tem que estar... são várias referências, eu tenho que aprender, eu tenho que sair da minha zona de conforto, né, e eu tenho que buscar essas informações. Aí eu falei assim, nossa, acho que eu vou tentar encaixar a professora Eneida, que eu acho que
Acho que isso gera uma provocação dentro da própria Universidade Federal. Eu acho que eu acho que os próprios alunos, eu acho que seria interessante uma pesquisa, não sei, eu acho que é legal porque eu acho que a gente coloca nos questionamentos, né? Tem que colocar na agenda a questão, né? A grande dificuldade de quem é subalternizado por uma cultura dominante, né, de um patriarcado, enfim, com todos os seus problemas, é que é difícil, às vezes, até colocar o problema, até colocar a questão. Então, certeza que está aí colocada. Eu, pelo menos, vou ficar pensando bastante sobre isso e, quem sabe, até pensar aí em uma forma de impulsionar a visibilidade do tema. Como eu disse antes, nada de querer resolver, né? Chamar as pessoas para apresentar a solução e dizer, você faz isso. E aí, a partir daí, ajudar aí também essa falta de pluralidade de um sistema normativo que é, de fato, bastante opressor. Ai, que delícia. Bem, eu quero agradecer a participação de vocês, foi extremamente rica. Úrsula, muito obrigada, Úrsula, por tudo, pelo aprendizado. Fui impactada, eu acho que foi uma das lives que eu mostrei que eu tenho que aprender. O pessoal, o Celso Herculano dando boa noite, para mim, então eu tenho que aprender. Eu acho que eu venho no mundo para aprender nessa grande escola chamada vida. Professora Eneida, muito obrigada, eu vou passar as considerações finais para vocês. Eu vou agradecer, então, essa oportunidade de estar aqui com vocês, acreditando que este ano vai ser mais leve, mais democrático, que a gente tenha boas notícias daqui para frente, que não seja aquela gastura, aquela eita lasqueira todo dia, que a gente possa colocar pautas para avançar e não só tentar evitar o retrocesso. Mas começando assim, desse jeito, com você, Renata, e aqui com a Úrsula, eu acho que esse ano promete. Então, quero agradecer muito a oportunidade de ouvir, de ser ouvida um pouco, mas principalmente de aprender com vocês aí. Desejo uma boa noite para todo mundo, desejo um ano de projetos e conquistas, e não só de ansiedades e angústias, que seja um ano para a gente vingar no passado e fazer aí uma sociedade de fato mais livre, mais justa e mais solidária. O que dizer depois de uma fala tão perfeita como essa da professora Eneida, né? É só dizer que eu fico honrada de novo pelo convite e honrada por compartilhar esse momento com pessoas que têm tanto a somar e tanto a pensar com a gente. E, de novo, me colocar à disposição para que a gente possa sempre construir isso juntos, porque a nossa construção coletiva, juntos, podemos superar, podemos não só evitar o retrocesso, como disse a professora Eneida, mas avançar. Eu gostei muito dessa fala e eu acho que é isso que a gente precisa tomar. A sinal, a perspectiva de avanço. Queria agradecer a todo mundo que assistiu também, e também se alguém vai assistir depois, sei lá, vai ficar gravado também, né? Então, a gente passa por tudo, então todos os grupos. Muitas boas energias para todo mundo, muita paz, muita luz. Deixa eu só fazer um convite, dia 29 de janeiro, dia da visibilidade trans, a gente está tentando organizar, como eu não estou na capital, professora, eu estou no interior, então dia da visibilidade trans, provavelmente vou fazer algo para as meninas do Vale do Ivaí. Dia 31 está tendo uma mobilização da carreata pela pró-vacina, né, para que as pessoas, vai sair carreatas de várias cidades do Brasil, para desmistificar a questão da vacina. Bem, a gente sabe quanto a ciência avançou e quantos nós somos gratas à vacinação. Então, parece que a gente está vivendo a revolta da vacina lá do comecinho da década de 1900 e tralalá, né? Então, dia 29 tem evento, algumas cidades vão estar fazendo uma visibilidade trans, e dia 31 a caravana da vacina. Uhum. Beijos.